De volta, pessoal, Diálogos 83, Legião Urbana e a Política, uma breve leitura do álbum Descobrimento do Brasil com o professor Davi Soares, que é mestre e doutorando em Sociologia. Ele estava explicando pormenorizadamente a música Perfeição, de Legião Urbana. Tomás entrou aqui. Boa noite, Tomás. E aí, tudo beleza? Como é que andam as coisas? Pedir para que vocês sigam o arroba Romão Júnior Cursos, sigam também o arroba Diálogos 83, o número, e depois 83 escrito lá no YouTube. Tem um monte de entrevistas legais, inclusive essa estará lá até no máximo segunda-feira. Davi chegou aqui, vamos liberar aqui para ele. Boa noite, professor, novamente, estou aqui. Boa noite. Aproveitar e pedir para o pessoal seguir a conta arroba leitura. Isso. Bota lá, leitura política que vai aparecer a gente. Beleza. Professor, Tomás entrou aqui. Tomás é professor de geografia e estava falando que a música é surreal, é muito boa e muito atual, né? Como o senhor estava falando, né? Como você estava falando antes da gente ter que encerrar por causa do tempo. Então, fique à vontade para suas considerações, eu estou gostando muito. Perfeito, professor. Um abraço aí, professor Tomás. Então, ela vai listando, né, uma série de questões que irão descobrindo, desnudando o nosso país. Inclusive, ele na segunda parte, ele vai falar: vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro de feriado, todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Gente, nessa época, anos 90, nós estávamos começando a usar o cinto de segurança de forma obrigatória. Então, imagine como era o trânsito no Brasil. Eu sou de uma geração que andava na mala do carro lá, entendeu? Assim, não tinha muita segurança, não. Se alguém batesse no seu carro, já era. Então, havia muitas mortes de trânsito. E hoje nós temos o governo federal tentando fazer o quê? Flexibilizar o uso da cadeirinha, dizer que você pode receber o dobro de multas para poder ter sua carteira. Veja só que até nisso, até numa questão tão prosaica que a gente já achava consolidada, nós estamos regredindo, né? Vamos celebrar nossa justiça. Eu não sei se o professor Agassiz voltou, mas olha, ele está dizendo lá em 93, vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Como isso é uma ironia, ele está dizendo tudo menos celebrar a justiça. E se nós temos um poder dos três no Brasil, que é completamente aristocrático, é o judiciário. Aliás, o judiciário... Pois não. Deixa eu me interromper agora para fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, tá? Uhum. A justiça no Brasil, como você acabou de afirmar, é problemática. Isso me garante o direito de ir para frente do Supremo, lançar rojão lá, ou essa turma que foi lá lançar rojão, ela é uma turma que está reclamando de barriga cheia porque é de uma classe que sempre foi privilegiada. Deixa eu dividir a pergunta para não ficar complexo demais. Primeiro, a justiça é realmente problemática? Segundo, o fato da justiça ser problemática no Brasil, e aí eu vou citar até o caso de Mariana Ferrer, né, como exemplo, o fato da justiça ser problemática no Brasil me dá o direito de ir para frente do Supremo, soltar rojão lá e pedir uma intervenção militar? Essa é a segunda parte da pergunta. A terceira parte da pergunta é: essa turma que foi lá não está reclamando de barriga cheia porque é a turma que sempre foi beneficiada pela justiça? De fato, suas perguntas da outra live. Veja só, um verso dessa música, a gente trouxe aqui 3 perguntas fundamentais.
O judiciário, ele não fez parte da renovação do Estado brasileiro. Ele avaliza o golpe de 64 e quando chega a Constituição de 88, ela não constrói novas instituições. Nós temos 3 instituições que são anteriores a 88 e que permanecem depois como ponto de tensão. Está aqui o professor Garcia, ainda bem que ele voltou. Quais são essas instituições pré-88 que atuam depois de 88? As concessões de rádio e televisão, as Forças Armadas e o Judiciário. O Judiciário avalizou o golpe de 64, bem como avalizou o golpe de 2016. Nós temos 5.570 câmaras municipais no Brasil. Nós temos 27 assembleias legislativas e um congresso bicameral. Somando todos os cargos eletivos, incluindo o poder executivo, nós temos, com o número de 2017, segundo o CNJ, pode pesquisar quem tiver interesse, nós temos o gasto naquele ano de 21 bilhões para manter tudo isso. Para manter o judiciário inteiro, são 84 bilhões. Um poder que não é eleito e é 4 vezes mais caro do que todos os cargos eletivos no Brasil. Mas nós somos levados a crer que o problema está no voto. E essa estrutura não é democratizada. Ela não reflete a sociedade brasileira. Essa estrutura, ela se comporta de maneira aristocrática. Aliás, tem um livro eu não vou buscá-lo aqui, porque senão, mas é o Fábio Conder Comparato, A Oligarquia Brasileira. Recomendo, gente. É um debate importante. Nós precisamos de uma reforma do judiciário. Nós somos o país que mais prende no nosso continente. Aliás, nós somos o 3º país que mais prende no mundo. Nós superamos a Rússia. Nós só não prendemos mais. A nossa população carcerária só é menor do que a China, porque vencer a China em qualquer aspecto populacional é difícil. E nos Estados Unidos, onde é muito lucrativo, e presídios são transferidos para empresas, enfim. Nós prendemos muito e isso não resolve o problema de segurança, né? Nós matamos crimes letais, violentos, com arma de fogo. Nós matamos mais de 65 mil pessoas ao ano. E isso é mais do que qualquer guerra. E mesmo matando muito e mesmo prendendo muito, nós não somos um país com sensação de segurança. Então essa fórmula está errada. Nós estamos cavando para baixo, né? E aí ele fala, junto com isso, vamos celebrar nossa justiça. Ele traz a ganância e a difamação. Estamos ou não na era da fake news, onde reputações são destruídas? Você pega o Jornal Nacional, que passa 24 horas falando de uma pessoa. Vamos pegar o presidente Lula. Ele agora, isso aqui é fato, tá? Na minha opinião. As palestras que ele deu foram comprovadas. A própria Polícia Federal está dizendo, não, isso aqui foi comprovado. Foram 30 segundos no Jornal Nacional para dizer isso. Mas não é só pessoas do PT. Qualquer partido, qualquer pessoa que nem seja política. As pessoas estão hoje tendo suas reputações completamente arrasadas, né, nessa era da difamação. E aí ele diz, vamos celebrar os preconceitos. Nós somos um país, nós matamos mais homossexuais do que países teocráticos no Oriente Médio. Existe uma ONG lá em Salvador que faz esse trabalho, que mede isso, né, mensura isso. E nós somos preconceituosos. Não vamos esquecer do racismo. Embora tenha gente como o Ali Camel, que acha que o Brasil não é racista, né? Essa pandemia mostrou o quanto nós somos racistas. Pipocou de casos, enfim, não dá nem para contar. No Rio, em São Paulo, o motoboy que foi entrar... Nós somos estupidamente racistas. Nós somos um país racista. O que o Florestan Fernandes vai trazer também, esse debate. E aí ele vai trazer todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Quem paga imposto nesse país e quem sonega? Nós somos o país que tributamos o consumo.
Então, se eu ou o multimilionário comprarmos essa caneta, vamos pagar a mesma quantidade de imposto. Nós não tributamos a renda. O paraíso para eles é os Estados Unidos. Né? Lá se tributa a renda, majoritariamente renda. Né? E nós não tributamos majoritariamente renda. Ele está falando de queimadas. Queimadas, mentiras e sequestros, que é uma coisa que diminuiu um pouco mais a história do sequestro. Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, o nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias e bota a festa torcida campeã, a gente celebra, enfim, e tá tudo bem. A ideia de ser o Brasil, o país do futebol, é muito útil. Não é uma coisa clichê de ser ópio do povo, não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso é uma coisa bem mercadológica também. Eu estou passando muito rapidamente por conta do tempo, tá, pessoal? Tomás falou uma coisa aqui perfeita. Séculos de violência naturalizada. Nós somos o Brasil, o país que chique é ser servido. Alguém precisa me servir. É normal eu explorar o trabalho de alguém e não querer pagar. É normal eu espancar, eu querer... morreu porque era bandido. Gente, se fosse bandido, era para morrer ou era para prender? Não, aqui no Rio Grande do Norte, onde eu tô, um rapaz chamado Gabriel foi assassinado por policiais. Aí foram procurar, não, é porque foi confundido com bandido. Mas peraí, se for bandido, prende. O que é que diz a lei? Nós vamos agora estabelecer a execução assim, a pena de morte dessa forma? Será que esse país... Então, a naturalidade da violência... Todo tipo de violência, não é só violência explícita, não. Violências implícitas. Né? Como é humilhante. Nosso povo está sendo humilhado. Todo dia quem dirige, para no sinal, vê alguém pedir migalhas para limpar seu para-brisa. Isso deveria chocar. Isso deveria constranger. Mas isso também é naturalizado. É naturalizado, a população de rua aumenta, as pessoas estão morando na rua. E sabe quem está procurando comida nos serviços de assistência social? Não são pessoas, população de rua, não. São pessoas que têm onde morar, mas estão desempregadas. Então isso está ficando naturalizado. É o Brasil que celebra a sua própria estupidez. Acha bonito isso. Acha bacana isso. País de maricas, segundo o presidente, né? Vamos pegar a Covid-19. Não vamos usar máscara, não, enfim. É isso. Esse país que é uma caricatura de si mesmo, essa música tá desnudando isso. E aí, vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar um coração. Claro que ele traz questões pessoais, né? Vamos machucar um coração. Isso, em última análise, é algo de quem está sentindo, mas dentro de um contexto em que se começa dizendo vamos celebrar a fome. E nós somos pessoas que, infelizmente, passamos a viver uma sociedade onde confiar em alguém ficou difícil. Né? Chegou uma informação, pode ser mentira. Essa pessoa pode... Um comportamento que nós só vimos em grandes cidades de isolamento, de ninguém conversar com ninguém, isso começou a chegar nos 4 cantos do Brasil e mesmo em cidades pequenas. Correndo. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Olha, o que é que a gente aprende na escola? Nós aprendemos na escola o seguinte, nossa bandeira é verde e amarelo, porque o verde é a cor das nossas matas, o amarelo é a cor do nosso ouro, o azul o nosso céu e o nosso mar, e o branco a paz. Nós aprendemos isso, né? Pelo menos eu aprendi isso. E nós cantamos essa história bonita. Na verdade, o verde e amarelo é a cor da casa de Bragança e Habsburgo, que forma depois a família imperial brasileira. Não teve nada disso, de nossas matas, nem nada. Então, a história que se conta, por exemplo, o Tiradentes, que é resgatado como herói, ele passou mais de 100 anos sendo completamente esquecido. E, de fato, nem era herói. De uma Inconfidência Mineira, isso não foi bem assim. Então, tem um livro de um cara conservador, chamado José Murilo de Carvalho,
O livro eu não vou encontrar agora, A Formação das Almas no Brasil. Quem puder, gente, lê esse livro. Eu estou procurando aqui para ver se mostro para vocês, mas, enfim. Como nós construímos essa ideia, esse discurso, como a gente se emociona com esse hino nacional, mas nós, povo brasileiro, nós não construímos isso. Os povos que estão vizinhos a nós, a América Hispânica, sim, eles fizeram revoltas, eles fizeram... Tanto deixa eu dizer uma prova, que é aquela, sabe aquela prova dos 9? Existe um campeonato chamado Copa Libertadores das Américas, né? E nós participamos com o nosso libertador. O nosso libertador chama Pedro I. Sabe como morreu Pedro I? Ele morreu sendo chamado de Pedro IV. Ele é rei de Portugal. Ele é Pedro IV, rei de Portugal. A atual casa portuguesa reivindica isso. O nosso libertador nem ficou aqui. O nosso libertador foi embora. E nós assumimos uma dívida externa de Portugal. Simples assim. Então, não há essa ideia de um Brasil que nós construímos. E aí, é importante trazer o futebol, que é muito mais do que isso. A lágrima é verdadeira. Isso aqui é uma referência a momentos, qual é o momento glorioso nosso? No esporte. Nós poderíamos ter outras glórias, mas a nossa glória é só em alguns esportes, né? Em alguns esportes. E esse emocionar com esse hino é algo completamente artificial, porque nós não construímos esse país à nossa imagem e semelhança. Nós estamos nele, nós nos identificamos com ele, é óbvio, mas esse país ainda não incluiu grande parte do seu povo. Seguindo para a gente terminar a música. Aí, vamos... Pois não, professor. Mas aí, o judiciário com essas falhas... eu não respondi tudo, né? Eu não respondi tudo. Perdão. Só gosto de uma pergunta de cada vez, mas como a gente está com demanda, eu acabei juntando as três. Mas aí essa classe que nunca sofreu o que 95% da população brasileira sofre, vai lá para frente do Supremo querer soltar rojão lá. Aí a minha pergunta o judiciário tem problema. O judiciário tem problema. Mas o que é que se faz? Não dá para justificar isso que eles fizeram, não. Mas, na verdade, vamos lá. Nós estamos falando de uma parcela da sociedade que não tem nenhum compromisso com nenhuma instituição democrática. Com nenhuma. Nenhuma. A fala do ministro, do ex-ministro da Educação, naquela reunião de 22 de abril, é sintomática. A extrema-direita brasileira, nós temos pelo menos 3 possíveis movimentos. Quando eu digo movimentos, estou falando das placas tectônicas que formam a sociedade brasileira. Um primeiro movimento, uma grande placa tectônica, representada pelo Congresso e pelo Judiciário, quer manter a coisa como ela é, o chamado establishment. Esse modelo de democracia liberal, de cunho neoliberal, funciona. É o pacto social que começa a ser construído a partir de 88. Na esfera política, você tem um livro do Marcos Nobre, que é um filósofo da Unicamp, chamado O Imobilismo em Movimento. Leiam esse livro, quem tiver interesse. Vocês vão ter ali uma noção de como é esse país. Olha, basta dizer que os anos 90 é a tentativa de boicotar o que foi desenhado em 88. O debate do SUS, isso é explícito, né? Então, uma grande placa tectônica quer permanecer como está, né? A outra parcela, que foi base social da ditadura e que ficou como força coadjuvante nesses últimos 30 anos, que agora está com proeminência da agenda. Por quê? O poder executivo ele tem o poder de pautar a agenda da sociedade. Essa outra placa tectônica, ela almeja retroceder a esse pacto que foi desenhado de 88. Na esfera do trabalho, quer retroceder aos anos 20, quer retroceder a 20 anos, que é justamente retirar a CLT. Né?
Então, é esse pessoal que foi soltar fogos no Congresso. Eles conseguem unificar. Qual é a unidade entre eles? É a pauta econômica. Por que é que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre nunca fizeram nada que perturbasse o governo? Porque a pauta econômica é exatamente a mesma. É aqui a unidade. A pauta econômica, ela se expressa nas relações de trabalho, tá? Não só nisso, mas sobretudo isso. Que é a forma como o capital, enfim, as relações de trabalho. Como nós comemos, nós sobrevivemos, como o dinheiro circula em nossa sociedade, como a relação de consumo, etc. Enfim, então nós temos um processo de concentração de renda em que essas duas placas tectônicas convergem. Né? Não vai ter tensão entre elas. Só que a extrema-direita, ela discorda do método. Ela tem terraplanista, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que a vacina faz mal, tem gente que acredita... Enfim, esse país é o país que elegeu um presidente acreditando em uma mamadeira em formato de pênis. E ninguém nunca... Esse foi o debate na eleição presidencial. Então, a mamadeira... Pois é. O programa já é para o cara poder dizer essas coisas assim sem problema nenhum. Pronto. Pois é, então tá bom. Gay. Pois é, exato. Então é isso. Então veja, a extrema-direita ela quer romper com 88, mas para retroceder para um regime autoritário. E você tem uma terceira placa tectônica, que está mais enfraquecida do momento, que almeja avançar. Então uma quer ficar, uma quer voltar e uma quer ir para frente. O que significa o avançar? São os chamados progressistas. Mais democracia, mais igualdade, mais educação. Ou seja, discutir sim o papel do Estado, mas discutir também outras questões, a soberania nacional, a nossa relação com o meio ambiente, né? A nossa relação com pautas como segurança pública. Enfim, nós temos aqui uma situação em aberto, de disputa. Então não há nada que justifique. Aquilo ali é só uma briga em Gramsci. São duas frações da mesma classe disputando, brigando. E Gramsci, eles são mais gramscianos do que... Eles disputam a hegemonia, né? Quem é o Olavo de Carvalho. Assim. Agora, é bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque eles que eu digo, a extrema-direita, tem como o demônio encarnado em livros Gramsci e Althusser, né? Deixa eu explicar por quê. É porque eles não leram... deixa eu pegar outro livro aqui. É porque eles não descobriram Pulanças ainda. Quando eles descobrirem esse livro aqui, o Estado, o Poder, o Socialismo de Pulanças, eles vão pirar. Mas por que a raiva dele de Gramsci? Essa pergunta é muito importante. Porque o Gramsci era um italiano, ele não estava lá na Rússia, então ele estava numa realidade um pouco mais complexa que a sociedade ocidental. E eu vou resumir de maneira absurda, entendeu? Porque não dá para você... Eu vou cometer aqui vou fazer uma manobra arriscada, tentar resumir Gramsci em algumas frases. Ele fala o seguinte, olha, você só vai construir uma outra sociedade, para ele é socialista, mas você vai construir uma outra sociedade quando, assim, antes de você romper o tecido social, antes da ruptura, antes de você construir um novo pacto social, você tem que primeiro disputar a hegemonia. O que significa? Mentes e corações precisam estar convictas da necessidade disso. Aí as coisas acontecem. Né? E aí eles descobriram isso e acham que tudo é comunismo. Em tudo está o comunismo, em tudo está o globalismo, enfim, aquela coisa toda. Mas, professor, mas inclusive o comunismo está em tudo mesmo. Porque quando o capitalismo passa por aquelas crises cíclicas, aí vão buscar alguma solução lá. Concorda? Mas bem que podia estar em mais coisa. Mas veja, obviamente, a teoria comunista, na minha opinião, ela serve como remendo para as crises que o capitalismo enfrenta, mas é só para remendar, não é para adotar, entendeu?
O Keynes desenvolveu, né, olhando o New Deal, lá enfim, vamos, muita coisa. Tudo isso por conta da música Perfeição, viu, gente? Só que a extrema-direita aplica o método de Gramsci como ninguém. Veja, eles mantêm um clima de disputa eleitoral todo santo dia. É o clima de disputa de nós contra eles que faz com que eles tenham a coesão do povo deles. Então, a base social deles está constantemente mobilizada. Mas para eu ter esse povo mobilizado, eu tenho que ter um inimigo. Então, o inimigo é o PT, a esquerda, o comunismo, o que seja. Tudo isso. Né? E essa situação faz com que eles disputem também a hegemonia. Em que sentido? Mentes e corações. A narrativa deles é uma narrativa muito próxima do crescimento de igrejas neopentecostais na periferia. As pessoas têm outra identidade. Eu não me identifico como trabalhador ou trabalhadora. Eu me identifico como uma pessoa que é membro de uma igreja e que acredito que o cara que está me dizendo que tudo tem comunismo e mamadeira de piroca é verdade. É uma visão de mundo. Então, essa visão de mundo, amigo, é bloqueio. Você não consegue dialogar. Não consegue dialogar, porque tudo que você disser é fake news. Mas o que eles lançam não é fake news, não. Então é isso. Porque tem um livro, tem um artigo do professor Armando Boito Júnior. Ele está argumentando, eu não vou lembrar o título exatamente, é de março desse ano. Ele vai dizer porque o bolsonarismo tem essas características do neofascismo. E uma delas é isso, você mentir descaradamente e diz que o outro está mentindo. Você diz que o outro e acabou-se, e pronto. O seu público lá acredita, está mobilizado, está engajado e você consegue emparedar o debate público da sociedade. Né? Tem um debate aí que não está nessa música, que a professora Suzana Melissa está presente, um abraço para ela. Um abraço, professora Suzana, um abraço, Iramar, chegou aí junto. Iramar. Tem uma questão aqui que não está presente nessa música, que é o debate da internet, né? Mas deixa eu voltar aqui, professor, senão a gente não vai terminar hoje. Isso. Olha, a penúltima parte. Ô, professor, só interrompendo. Faltou a terceira pergunta, mas essa nem eu lembro mais. Eu devia ter anotado, professor. Verdade. Então, a penúltima parte. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Isso é ou não é a reforma da Previdência? E trabalhista. E trabalhista. Tinha uns deputados aí na Paraíba que eu vi muitas vezes dizendo, olha, eu desafio... O cara, falta de respeito com a inteligência alheia, o cara dizia assim, eu desafio alguém mostrar qual é o direito trabalhista que essa reforma está tirando. Na verdade, se você quiser contratar pela CLT, tudo bem. Só que a reforma permite você contratar por fora da CLT. Ou nem fazer contrato. Trabalho intermitente, por exemplo. Né? Completamente fora da CLT. Mas, enfim. E aí o argumento era, vamos tirar direito trabalhista porque nós vamos gerar emprego. O Brasil bateu recorde de desemprego antes da pandemia. Não culpem a pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos com 13 milhões de desempregados. Nós estávamos com pleno emprego em 2010 e fomos assim até 2014. 4,5% de desemprego é considerado pleno emprego. O que gera emprego, gente, é investimento. Quem é que vai ter condição de investir no momento de crise? O Keynes, que não é nem um pouco, não é nada de socialista. O Franklin Delano Roosevelt, que não é socialista, descobriram que você faz investimentos anticíclicos, né, para poder a economia retornar. Então, há um debate. Sabe aquelas duas placas tectônicas que a gente dizia? Elas convergem numa coisa. O Estado não pode ter política anticíclica, que é o chamado teto dos gastos.
Nossas crianças estão sem escola. Diz essa música aqui. A emenda constitucional 95, aprovada por Michel Temer, no governo Temer, congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação e assistência. Isso quer dizer que em 20 anos vão nascer muitas pessoas irão envelhecer e o orçamento para a saúde é o mesmo. O que isso quer dizer? Que se abre um fantástico mercado para planos de saúde. O que isso quer dizer? Quem não tem plano de saúde vai morrer à míngua. Porque quem é mais antigo sabe que antes de 1988, se você não tivesse carteira assinada, você não teria assistência à saúde. É por isso que esse país, minha gente, tem tanta coisa chamada Casa da Misericórdia. Todo em João Pessoa tem a Santa Isabel. Toda cidade tinha lá uma Santa Casa, que era para pegar doação e dar algum tipo de assistência médica ao povo, porque não tinha sistema único de saúde, como nós temos hoje. Tudo isso, né? Nossas crianças fora da escola, celebrar a juventude sem escola, isso está aqui, ó, voltando. Nós já temos uma situação de estagnação de investimentos na educação. E aí, voltando, toda a nossa falta de bom senso, eu pulei aqui. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Então pronto. Quem está criticando é doido. Né? Lá vem o cara falar de política no meio de uma música. Pô, você tá louco. Né? E segue o barco, e toca o barco, e vamos para frente. Né? O nosso descaso por educação é você não olhar para o lado, é você não olhar para os problemas que estão lhe rodeando. Você é muito focado, é muito educado, é um lorde, e lordes têm serviçais. Enfim, eu estou pulando muito, a gente acabou trazendo outros aspectos da canção, mas o descaso por educação é o descaso aristocrático. Tá? O descaso aristocrático, só para a gente não deixar passar. E aí chega o final da música. Enfim, final da música. Sabe, com uma curiosidade, professor? Deixei para o final porque tá também. Lá atrás, lá no encarte, vai dizer o seguinte. Olha só que interessante. Perfeição, que é essa música que nós estamos analisando, ela inclui uma citação de O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco. Só que não tem nenhum verso de O Bêbado e o Equilibrista nessa música. Como é que é a citação? Até aqui, até esse presente momento, nós estávamos recitando os versos. Ele está recitando os versos. Mas, na parte que ele começa a cantar, que é essa parte final, a música é a parte do Bêbado e o Equilibrista. Caía tarde feito um viaduto. É essa parte que serve de música para o trecho da letra. Diego comentou alguma coisa. Está tudo morto e enterrado agora, exatamente. E é porque, Diego, eu não quis falar da pandemia, né? Porque ficou muito evidente algumas coisas da pandemia. O Diego está dizendo que todo mundo vai morrer um dia, blá, 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 que é o discurso insistente do Bolsonaro, né? Que trouxe à tona uma coisa que, sinceramente, ou eu nunca tinha ouvido falar, ou ouvi falar e esqueci durante a minha vida por falta de aplicações práticas, que foi a necropolítica, né? Sim, a política da morte. Não, isso é uma coisa bem século XXI também, né? Já houve experiências totalitárias, o nazismo especificamente, que mobilizava essa temática, às vezes de forma bem explícita, mas de fato a necropolítica é uma coisa bem século XXI também, né? Com novas roupagens. Olha, a última parte... política, né? Eu acabei de ver um agora. Sim. Necropolítica é alguma coisa. Eu esqueci até, acabei de ver. Olha, vamos, já que o senhor tocou nesse assunto, qual é o contexto de surgimento da extrema-direita no mundo ocidental?
nós temos, ao final da Guerra Fria, uma domesticação da esquerda. A esquerda passa a fazer parte do establishment. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as forças que terminaram os anos 80 defendendo a construção de outro tipo de sociedade por meio de mudanças estruturais, não necessariamente revolução, podiam ser reformas, tá certo? Essas forças baixam o seu teto e passam a defender políticas públicas que melhorem a vida do povo. Então você tem... isso é muito visível no Partido Trabalhista Inglês, mas também em outras experiências de esquerda, inclusive no Brasil. A extrema-direita, ela surge com uma crise econômica, aumenta o desemprego e ela começa a ter um discurso anti-establishment. O establishment fica em crise, isso é dialético, e quem é a força que está sendo anti-establishment? É a extrema-direita. Ela ocupa esse espaço de contestação, ela ocupa esse espaço de enfrentamento, né? Mas não é revolucionário, é reacionário. É retomar situações que nós já julgávamos superadas. E a música termina com muito otimismo. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Há uma citação implícita dos evangelhos, aqui, nesse primeiro trechinho, né, com a história da verdade. E veja só, o cara que foi eleito por fake news é o que mais repete a seguinte frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Mas, de toda forma, apesar de ele dizer isso, de fato, essa frase aqui é: só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Ele está vinculando ilusão à maldade. Como lá atrás, no início, na música do Espírito, ele diz que a ignorância é vizinha da maldade, né? Essa temática vai estar presente sempre. E vem dizer, olha, o amor tem sempre a porta aberta, não temos restrições, a primavera vai chegar e vamos começar, vamos fazer. Que o que for feito, o que a gente fizer para sair disso, vai ficar perfeito. O importante é fazer alguma coisa, o importante é caminhar para frente, o importante é ter esperança. Então é uma música muito otimista, muito atual. Não dá, você ouviu que não deu tempo de esgotar tudo, a gente pulou aqui, só pinçamos alguns versos. Ela foi muito cuidadosamente trabalhada. Cada verso dela é um tijolinho formando esse mosaico, como é o disco inteiro. Então escutem Legião Urbana. Eu tenho um defeito horrível. Eu sou muito conservador musicalmente. Eu estou louco para ouvir uma banda nova. Então quem conhecer uma banda nova que tem essa qualidade, por favor, me apresente. Porque é o defeito de quem gosta da Legião Urbana. Você fica muito exigente. E aí, eu queria, então, mas é sério, quem não conhece, escuta a Legião Urbana. É o que de melhor nós produzimos quando o assunto é rock. É isso, professor. Eu acho que por mim a missão está cumprida, né? Davi, eu vou lhe recomendar uma banda, até com. Uma banda não, vou lhe recomendar uma banda. Vou lhe recomendar 3 bandas. 2 bandas e uma cultura. Que você obviamente deve conhecer, porque se esteve por aqui pela Paraíba, aqui está estourado. Eu vou lhe recomendar Seu Pereira e Coletivo 401, inclusive nos 2 anos, com uma pegada bastante política e letras muito... Muito bom. Valdonato, que você também deve conhecer. Com certeza. E Gatunas, né? Que aí é uma banda totalmente política, né? Não sei se você já ouviu, tá com EP aí nas plataformas digitais. Inclusive tem Ode ao Bozo. Não é ódio ao Bozo, não. É Ode ao Bozo. Não conheço. Vou procurar. E só me permita... o senhor me permitiu aqui uma correção. Não é que eu não valorize, tá, gente? Eu gosto de muita música. Eu falei disso para enfatizar esse defeito, e reconheço que é um defeito. Quando você gosta da Legião Urbana, você fica assim, pô, cadê? Queria que surgisse outra coisa com esse volume assim. Mas é isso, gente. Professor, eu agradeço demais o convite, viu?
Muito obrigado, foi um prazer conversar e conviver também com essas pessoas fantásticas que passaram por aqui. Nós que agradecemos, viu, Davi? E peço até desculpas, porque acabei entrando em outros temas que Não, que isso. não eram da música, né? Mas porque esse programa, inclusive, foi criado com essa ideia de trazer pessoas que discutissem assuntos de forma técnica, né? Mas de interesse da população no geral. E não é sempre que a gente tem alguém como você tão esclarecido e tão antenado nessas questões sociais, né? Políticas e atuais para falar sobre isso. Aí quando vem alguém desse jeito, a gente explora ao máximo. Aconteceu com você, aconteceu com o Gonzaga Júnior. E aí eu fico me colocando... Gonzaga Júnior passou aqui? Passou, sim. Meu padrinho de casamento. É sério? Da mesma turma, fez graduação. Fez graduação comigo. Vocês são muito corporativistas, viu? Vocês chamam o social para Pois é. Uma live fantástica também. A gente discutiu aqui, acho que foram 2 horas de live também. E aí eu sempre questionando. Mas antes da gente encerrar, fica desde já os meus agradecimentos. E os meus agradecimentos em nome de todo mundo que vai assistir depois, porque aqui acontece uma coisa curiosa, o pessoal assiste mais depois por causa do horário, né? Mas sim. Domingo tem eleição. Qual o seu conselho? Vou colocar na última roubada de hoje. Bem, eu sou um militante partidário, eu tenho um partido político chamado Partido dos Trabalhadores, então o meu conselho nesse momento não é nada neutro. Então, vote na esquerda, é o meu conselho, tá certo? Em algum candidato de esquerda já tá bom. Vai ficar gravado, né? Então, é isso. Vai. Professor, muitíssimo obrigado, uma boa noite. Assim, a live foi maravilhosa. Confesso que eu tinha ainda trocentas perguntas para fazer, mas espero que você esteja disponível para uma outra oportunidade. E ficam meus agradecimentos. E deixa eu só dizer porque é que eu fico muito à vontade em expor as ideias. O lema do Leitura Política é o seguinte, é uma frase do Bertolt Brecht. Por trás de cada ideia, né, pergunte sempre a cada ideia a quem serve. Não existe neutralidade, gente. Só existe Papai Noel e Coelhinho da Páscoa neutros. Todo mundo tem uma concepção e o honesto e o normal seria você exibir o que você pensa, respeitar quem pensa diferente, mas dialogar, né? As pessoas não precisam se esconder atrás de nada. Todo mundo tem sua ideia política, tá certo? Eu tenho a minha, o professor tem a dele, você tem a sua, e não tem nenhum mal em a gente... eu olho assim para as sociedades com uma cultura democrática mais consolidada, os veículos de imprensa adotam o seu editorial, dizem qual é a sua linha. Isso é normal, né? Eu leio pessoas que eu não concordo, mas eu leio. Né? Eu discuto com pessoas com quem tem poucas convergências, mas isso é importante. Então, a democracia é isso. É deixar claro quem é você, deixar claro o que você defende, o que você espera, e a partir disso é que acontece um debate maduro com quem quer construir. Agora, em cima de mentiras, em cima de manipulação, aí realmente não tem debate. Né? Aí não tem como você ter diálogo. É por isso que eu tenho uma posição política muito definida e como é período de eleição, eu faço questão de deixar isso muito claro. Isso não quer dizer que a gente não possa divergir. Dentro do meu partido tem pessoas que eu discordo, por exemplo, de algumas coisas. Isso é muito normal. Professor, vamos lá, né? Senão a gente entra domingo adentro, sábado adentro, hoje é sexta. Sexta-feira 13. Isso. Muitíssimo obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, um abraço.